Bem-vindos a mais um episódio do Pelerino Chronicles. Estamos entrando agora no terceiro episódio. Igual no primeiro, viemos eu e Lipe trocar um pouco de ideia aqui. A nossa ideia agora é para dar continuidade a esses episódios, é tratar sobre os nossos treinos, a abordagem de treino que a gente está fazendo agora, pretende fazer no futuro, em que momento de ciclo a gente está, e comentar algumas coisas também de inspirações externas, provas recentes e esses demais assuntos. A ideia é tentar manter essa frequência mesmo, uma vez por semana. A gente comentou muito no último episódio até sobre a questão de duração do episódio, e a galera se mostrou bastante confortável ali com algo em torno de uma hora. Então, os episódios acredito que vão transitar entre 45 minutos, e às vezes, quando a gente tiver muita gente, muita história para contar, a gente vai passar um pouquinho, mas sem exagerar tanto também para não ficar muito cansativo. Beleza? Maravilha. Bom dia a todos de novo. A gente está gravando aqui de manhã. Domingão. Hoje, domingo, domingo pós-longo, nada melhor, endorfinado. E, e vambora, vambora. Quer puxar os assuntos? Vamos lá. Então, acho que a gente vai começar tratando aqui principalmente sobre como é que está sendo a nossa abordagem pós-maratonas, né? O Lipe já está com 2 meses? Não, um mês e meio, É talvez. isso. Mais dois Sete meses semanas de Berlim. pós-maratona. É isso. Isso. E eu tô. Fechei agora. Fecho hoje a terceira semana pós Amsterdã. Então a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente está fazendo esse retorno aos treinos, qual vai ser a abordagem que a gente pretende fazer agora, mais ou menos até o final do ano, e como é que é esse processo pós-maratona, que também é uma coisa muito peculiar, né? Acho que assim, depende muito de pessoa para pessoa, mas eu diria que na margem a galera tende a voltar a correr, às vezes muito cedo e aumentando, às vezes, de forma desnecessária o risco de lesão. Então, pós-maratona, a gente sempre tem a questão de agenda, né? Pô, a gente fez 2 maratonas fora, então pô, e todo esse processo de viagem, você acabou de fazer uma prova que te cansa muito, aí tem que pegar horas de avião, isso tudo acaba atrapalhando um pouco esse processo de recuperação, né? Então, sempre gosto de pensar que a semana pós-maratona, ela é uma semana que não tem o menor problema você tirar todos os dias off. Assim, não vai te atrapalhar em nada, não é o que vai mudar a sua vida, não é o que vai te descondicionar. Eu acho que eu corri o total de 10 quilômetros na semana pós-maratona, duas rodagens de 5 e pouquinho, porque todo o processo de voltar para o Rio, a agenda ainda estava meio embolada, fuso horário, então assim, o foco era descansar, então acho que foi isso que eu Para tentei, quem conhece o Renzo também, ele tinha que tirar o atraso dos sambas que ele deixou passar de no fato. pagode que ele deixou passar na época pré-maratona. Exato, então foi uma semana de voltar e comemorar também, então ir para um pagode, para um samba, dar uma curtida, o que assim, valeu muito a pena, porque mal bem é uma semaninha de descanso, então a gente tem que aproveitar. Então voltei. Normalmente eu gosto de botar um pouco de pedal. Inclusive eu fiz isso, acho que eu corri 10 quilômetros, mas eu pedalei uns 2, 3 dias de meia hora, uma hora no rolo mesmo, porque acho que ajuda a dar uma soltada na perna. Eu não fiquei com a perna tão arrebentada, assim, até quando eu fui no físio fazer recovery, minha perna estava tranquila, não estava com muito nó. A parte que ficou mais fadigada foi inclusive onde eu senti o princípio de cãibra na prova, que foi na parte do sólio, na panturrilha, mas nada muito absurdo. Então, foi um retorno bom. E na semana seguinte, eu comecei a botar um pouco mais de volume, fazer algumas rodagens, e aí agora estamos encerrando a terceira semana, que foi a primeira semana que eu coloquei um pouco de intensidade. Eu ainda tive o fator de, pô, acho que por conta da viagem de lá, estava muito frio e tal, a imunidade acaba baixando. Eu fiquei com o pulmão meio congestionado, então tive uma tosse que eu ainda estou tomando um pouco de expectorante e tudo mais. Então, acabou que foram, vamos dizer que 3 semanas assim de recuperação, principalmente. Então, acho que essa foi a abordagem que eu fiz agora. Na maratona do meio do ano, que foi São Paulo, foi um pouco diferente, porque eu estava mais ou menos no início do ciclo para Amsterdã, não foi uma maratona que eu fiz para o máximo. Então, logo na semana do pós-maratona, eu já voltei a treinar de forma razoável, assim, ainda fiz pouco volume, mas não deixei a peteca cair tanto, porque eu não podia embolar, assim, não tinha tanto tempo hábil, porque acho que davam 12 semanas de fato até Amsterdã. Então foi isso. Entrando um pouco mais no detalhe de treinos, 2 primeiras semanas, 99% de rodagem, assim, até fiz uns strides, alguma coisa assim, mas nada muito focado, sem muita preocupação com pace. E aí, nessa semana agora, eu tô com uma proposta, até estava conversando antes com o Lipe, que agora é um horário bom para a gente começar a trabalhar a velocidade, né? A gente gasta muito tempo fazendo ciclo de maratona, ganhando endurance, trabalhando essa velocidade específica, mas
muitas vezes para a gente conseguir tirar aquele extrazinho, a gente tem que botar mais velocidade na perna, e esses períodos entre maratonas são essenciais para trabalhar essa velocidade de topo. Então, eu pretendo agora, nos próximos, 2 meses, trabalhar bastante as velocidades de 5 e 10K. O B também está nessa proposta, né? E acredito que o Lipe vai entrar de carona no barco agora É, também. e um pouco que nem a gente, você já foi direto pra maratona praticamente, né? Meia, depois maratona também, né? Exato. Então, isso até é uma coisa curiosa, eu acho que um dos grandes fatores que eu consigo atribuir, talvez a melhora que eu consegui ter do ano passado para esse, foi principalmente que em dezembro do ano passado, eu comecei exatamente isso. Eu comecei a fazer os 2 meses de uma abordagem de um pouco mais de velocidade. Então, assim, eu testei meus 5K ano passado exatamente dia 22 de dezembro. Então, eu acho que eu fiz um pouco disso, mas apesar. Ainda bem que foi antes da ceia de Natal, hein? Pô, exato. Senão seria difícil, pode botar um minutinho aí a mais. Mas foi isso. Então, assim, eu trabalhei muito essa velocidade mais específica, não por tanto tempo, mas eu acho que deu uma ajuda boa. E é o que você falou, né? A gente veio muito rápido, né, para a distância da maratona. Vou completar agora talvez 2 anos correndo mais sério. Então, vir direto para maratona assim não é a abordagem mais eficiente, né? Você pegar, pô, na média aí, os maratonistas com uma melhor performance têm um background de pista, um background ali de 5.000, 10.000 muito forte. A gente até vê aquele. Esqueci o nome dele, o Charles Hicks acabou de correr 2 horas e 9 na primeira Uhum. maratona em Nova York, mas é um cara que vem do cross country, é um cara que tem bastante experiência de pista. Então, essa subida direto para maratona faz com que a gente, nesses momentos entre ciclo, precise dar essa trabalhada na velocidade mais específica, mais velocidade de topo. É, para quem se interessa até por esporte de, né, alta performance, inclusive, esse Charles Hicks era um cara que eu não conhecia, mas tem 24 anos, acabou de, né, recém-formado por Stanford. E as entrevistas dele estão super eloquentes na hora que ele vai passar sobre racional, estratégia de prova, por onde ele está competindo. Vale a pena checar. E dessa vez, inclusive, gente, tudo que é referência a gente vai colocar na descrição, que já pediram bastante, tanto no episódio um É, quanto no episódio 2. tantos livros, E artigos, notícias, por aí vai. fazendo um adendo aqui, eu admiro esse software do Renzo que deixa esse fundo virtual para quem está vendo o vídeo ali todo Ah, essa se tela verde mexendo e aqui, ó. tal. É, brincadeiras à parte, o Renzo agora tá no Rio. Claramente eu tô em São Paulo aqui de casaco, mas esse quadro aqui é da vista chinesa. Pelo menos tem uma parte do Rio em casa. É, deixa eu contar aqui sobre a minha experiência. O, né, assim, primeiro, de forma geral, é muito comum aquele Marathon Blues. Então, eu vejo os dois lados do espectro. O que eu menos vejo é o lado equilibrado. Ou tem aquela pessoa que acabou de correr a maratona e aí fica meio sem objetivo, não quer retomar treino, é, nem necessariamente tem muita correlação, acho, com o desempenho na prova, mas com o que faz a pessoa estar motivada. E, e aí tem no outro lado do espectro aquela pessoa que sai em êxtase, que eu acho que foi o primeiro perfil que o Renzo comentou, já quer voltar a treinar com tudo, já quer marcar a próxima maratona, já quer começar a meter um longo de 30K Na em semana 2 semanas. seguinte. Exato. Exato. Então, assim, o que eu inclusive sou vítima disso, né? Minha segunda maratona foi a Maratona do Rio. Foi a primeira vez que eu fiz sub 3 em 2019. E aí eu lembro, pô, naquela época, fiz 2:57. Tinha o pessoal da Toscano, que tinha muita gente ali, 2:45, 2:40. E aí, acho que 2 finais de semana depois, me chamaram para dar 2 voltas na Lagoa, 3:45 por aí, de pace. Falei, pô, vou com a galera forte aqui, 3:45, não posso perder a oportunidade e tal. Claramente meu corpo não estava recuperado por completo. Foi a primeira lesão que eu tive, que foi uma reação por estresse na tíbia. Então é uma hora que seu corpo está muito ainda fragilizado, né? Esse pounding todo da maratona, de você se levar para o extremo.
Especialmente quando você já está mais cansado, quando teu músculo não consegue absorver tanto impacto, você acaba ficando num momento mais frágil. Então, voltar aos poucos, eu acho que é, né, a chave do sucesso. E um negócio que vem com o tempo é saber ler muito bem os sinais que o teu corpo está te dando. E aí, né, assim, você vai descobrindo ligamento, junta, que você não sabia que existia no corpo nos primeiros treinos após maratona. Quem, quem já correu alguns, ou pelo menos uma, já sabe do que a gente está falando. Dessa vez aqui, voltando de Berlim, eu senti que eu estava bem mais forte, então, e depois é um assunto que a gente pode entrar, mas eu nunca fiz tanto fortalecimento e voltado à corrida, com muito peso, pouca repetição, e ao mesmo tempo acho que eu não consegui levar o corpo mesmo, o pounding, impacto, para onde eu queria por causa da temperatura, então, de certa forma, acabou preservando meu corpo. E A aí na carga total do quarta-feira, seu corpo já foi pós-maratona, menor, né? Tipo, se tu parar pra pensar, assim, você teve o efeito de calor que faz, assim, a tua frequência pode ter ficado mais próxima ali de uma frequência de maratona por causa do calor, essa fadiga total, mas o estresse mecânico ali foi muito menor, né? Você tava correndo, vai, quase exato. que 6 7 segundos off do ritmo de maratona. Mecanicamente, isso é bem menos carga. E eu percebi isso na hora mesmo que eu cheguei. A linha de chegada ali, eu já assim, continuei meio correndo, tranquilo, o dia inteiro para andar, até brinquei de correr rapidinho, descendo escada, foi tudo super tranquilo. E aí na quarta-feira foi o primeiro dia que eu voltei a correr, eu corri uns 5 quilômetros, corpo ainda bem puxado, eu ainda estava em Berlim nessa hora. Na terça eu fiz um transport, porque via de regra é sempre bom evitar impacto, então por isso que eu botei o transport ali e recomendo para quem consegue ou o transporte ou então a bicicleta como uma forma de você né, botar o músculo para rodar, tirar acúmulo de ácido lático. Tem uma série de pesquisas que mostram que isso ajuda. Eu já tive maratona de Porto Alegre que um técnico meu me pediu para correr o dia seguinte. Cara, eu nunca me senti tão mal. Fui lá e corri 6 para 1. Mas enfim, dessa vez eu fiz uns 5 quilômetros na quarta. Acabei fazendo 33 quilômetros de volume total na semana seguinte e muito, muito devagar, né, pro pace que eu tô acostumado, para voltar a rodar a perna. Semana seguinte eu já fiz 102K, se não me engano, e aí na outra eu já fiz 140 e poucos. Mas isso porque me recuperei muito bem, fui lendo os sinais que o corpo estava me dando, botei o workout já 9 dias depois, o que eu não acho que seja recomendado. Tem até uma regra de bolso que usam muito, que é a cada 3 quilômetros de prova, né, a partir da meia, você tirar um dia para isso. Então, dizem que tem queniano que corre uma maratona e fica 2 semanas sem correr. Não sei se é daqueles mitos, mas É, como regra de bolso, se quiser ser conservador, pode ser uma forma. é aquilo, né? Quando você vai E max out, você tem que ser cauteloso. Eu acho que esse é um dos grandes fatores também, né? Você veio de um ciclo muito robusto, fez uma prova que, de fato, em termos de esforço geral, você não tava não chegou a entregar o limite, então você tinha uma margem ali de recuperação melhor, né? E outra coisa é o fato de que você estava também, a gente vai entrar nesse mérito, mas você estava cogitando eventualmente fazer uma outra prova, né? E aí, às vezes, essa abordagem, você tem que dar uma costurada um pouco mais rápida no ciclo, justamente para não deixar o corpo entrar naquele processo lá de recuperação que você fica mais molengão e tal. Então, acho que isso é um fator importante, que é bem semelhante, não diria igual, mas assim, bem semelhante a quando eu fiz a SP City, né? Que eu corri a sim, maratona, mas já tentei bounce back rápido ali para poder não perder muito tempo. sem dúvida. Como em tudo, assim, esse foi um risco que eu tomei, mas foi um risco calculado. Acho que é importante você saber onde que você está se botando meio na linha e tá ok com o resultado que isso pode gerar. Mas certamente não faria isso se eu não tivesse em potencial uma prova em 9 semanas, que seria Valência, dado que é dia 7 de dezembro. Exato. Então, acho que é isso. Acho que o mais importante dessas 3 primeiras semanas pós-maratona é tirar um pouco dessa pressão mental de treino, 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 entender um pouco a importância do descanso, né? Até como você comentou sobre o treino lá que você foi fazer com a galera da Toscano, o demais treinos que, assim, acho que eu tive, quase que eu fiz uma prova de 15 quilômetros aqui uma semana depois da maratona. Obviamente não ia fazer força, mas e aí levantava o questionamento: dá para fazer? Dá para fazer com intensidade? Dá, mas a gente são vários mecanismos no corpo que estão se recuperando, né? Você tem a parte óssea do impacto, você tem a parte muscular.
de toda a carga também. Você tem a parte de todo o seu sistema do corpo, né? Seu coração ficou ali, tipo, batendo no talo durante muito tempo. Então, todo esse processo de recuperação, ele vai se dando em várias etapas e várias camadas do corpo vão se recuperando em diferentes janelas. Então, às vezes, você pode estar com a musculatura já recuperada, mas a parte cardiorrespiratória não está tão recuperada, a parte óssea não está tão recuperada. Então, vale sempre a pena ter essa cautela e tomar esse cuidado. Então, assim, fazer o que o Lipe falou de vai num transporte, vai numa bike, isso ajuda a você manter o corpo funcionando, a você subir um pouco a frequência cardíaca, mas sempre de forma gradual para você conseguir fazer uma recuperação boa e continuar sem lesão nesses ciclos. Tem estudo que diz que se você não tem aquela lesão faltando, vai, suas 6 semanas para maratona, que é aquele tempo de crise, que é, pô, faltando entre 8 e 5 semanas ali de maratona é onde vem a lesão, que é quando você acha que tá no peak fitness, acha que tá voando, e aí do nada você toma um susto. Então, assim, se não vem lesão aí, a lesão muitas vezes vem pós-maratona, quando a pessoa quer voltar cedo demais, estica a corda e como o corpo não tá tão recuperado, acaba surgindo algum sinal. Então é isso, E hoje sempre. até pensando no, eu fui pensando nisso ao longo do treino aqui, né? É, o- a gente, o Marcos Paulo fala muito isso, a gente, em especial o amador, né, tende a achar que tem que ser tudo pô, perfeito, né? Dia da prova, não posso comer pizza, não posso beber alguma coisa se eu quiser. Na semana da prova tem que ter uma hidratação perfeita. E a real é que, especial profissional, né? O Marcos Paulo que tem muito contato com atletas profissionais, foi para a Olimpíada como técnico de triatlon do Brasil, enfim. Ele fala que os profissionais são os que mais sabem abrir exceção, eles sabem mais pisar no freio e pisar no acelerador na hora certa. O amador tende a achar que tem que ser tudo muito no detalhe, na caneta, ainda mais com tanta marca falando que tem que fazer do jeito X, Y, Z. Então, aproveitar o pós-maratona para pegar e se desconectar desse tipo de mentalidade, eu acho que funciona muito bem também. É muito importante falar isso, né? Existe, eu acho que chama estresse alostático, que é tipo essa carga toda de estresse, não só físico, mas assim, muito do estresse mental, de ter que treinar, 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 se privar disso, daquilo. Assim, esse estresse todo, isso cansa o corpo também de outras formas. Então a gente precisa, às vezes, de dar uma desligada no corpo, dar uma desligada nessa mentalidade, tipo, mais preocupada, para poder deixar isso tudo correr de forma um pouco mais leve. Pô, eu Inclusive, a fiquei gente tem que orgulhoso trazer o agora. Marcos Paulo aqui. Estresse alostático, meu irmão, nunca ouvi falar. Confio, porque falou com confiança. Pode jogar no Gostei de Google ver. aí. E sim, Marcos Paulo, olha, ele já falou que vem, ele falou que só é só a gente falar. Fechado. Então esse aí Esse aí vai ser convidado. vai ser sucesso. Esse aí eu vou para São Paulo para te gravar com ele, porque esse tem que ser a resenha quase que na mesa de bar. Porra, tá fechado já. Tá fechado. Então, assim, acho que principalmente sobre esse pós-maratona, os pontos mais importantes acho que a gente tem que vale a gente destacar, é justamente respeitar esse tempo de descanso, assim, eu sou uma pessoa que me cobra muito de cumprir o que eu planejei, assim, por mais que às vezes, pô, seja planejar o descanso, eu gosto de é, me cobrar de cumprir isso. E aí, nessa época pós-maratona, independente de qual treino eu coloque, a minha prioridade um ainda é o descanso. Então, pô, a gente está em programado, intervalado ou um treino importante amanhã. Mas, pô, tô cansado, tive que fazer uma viagem e tudo mais. A prioridade é descansar. Então, acho que isso diz muito sobre como eu vim conduzindo até, assim, eu comecei a sentir a tosse, como eu comentei e tal. Então, tiveram dias, no domingo passado, eu tinha um treino para fazer, acho que era 1h30 rodando, alguma coisa assim. Eu, pô, acordei arrebentado por causa dessa tosse. Eu falei, cara, prioridade é conseguir descansar, deixar o corpo recuperar. Essa semana tiveram, na quinta-feira eu tava com a agenda lotada, eu fui na esteira, pisei na esteira para começar a correr, recebi uma ligação, tive que entrar em reunião, então não consegui correr na quinta-feira. E ontem eu tive que fazer uma viagem para o Mato Grosso do Sul e volto em um dia e meio. Então, assim, todo esse estresse, assim, ontem eu não consegui ter um segundo para isso. Então, acho que muitas vezes a gente tem que ponderar sobre o quanto a gente tem que cumprir aquele treino e o quanto que a gente só tem que deixar o corpo descansar e aos poucos ir readaptando essa, essa rotina. Mas é isso, acho que isso resume um pouco dessa abordagem de respeitar o descanso, de
take it easy por pelo menos umas 2, 3 semanas, até começar a realmente voltar a fazer força. Ah, mas eu vou perder condicionamento. Cara, condicionamento vai e vem, e dado que é um período de off-season, esse condicionamento ele vai voltar rápido. Você não precisa pensar em estar com fitness ali no máximo o tempo todo, porque se o fitness está no máximo, em algum momento você vai estar fadigado demais. É, Seja fisicamente ou é, mentalmente. exato. A gente tende a querer se segurar ao momento presente, assim, pô, não quero perder. E, de novo, né, os atletas profissionais, você olha o Jakob Ingebrigtsen, por exemplo, aquele norueguês de 1.500 milhas, 5K, ele claramente, né, ele tem bastante vídeo no YouTube, bacana ver, né, abre bastante do que ele faz. Ele planeja quais são as duas provas-alvo praticamente do ano. Nessas provas ele vai chegar tinindo. E aí, sim, é quando ele vai botar 3,26, 3,27 no 1.500, que é assim, tempo quase de recorde mundial. Nas outras ele vai chegar para um 3,29, para um 3,30 e ainda assim consegue competir, mas sabendo qual que é o foco. E aí eu acho que tem uma parte que é você conseguir se ajustar dentro do imprevisível, né? Eu tava vendo, falo muito com o Moroni aqui, o Renzo também, né? É bem amigo nosso. O Moroni, inclusive ele fez um post recente, tava falando, ele teve alguma coisa ali no tornozelo, no pé. O Moroni não conseguiu treinar durante 15 dias. Depois, ele precisava de 48 horas de recuperação entre cada sessão. E aí, por isso, ele corria um pouco mais de volume por cada treino. E depois disso ele pegava e tirava, né, as 48 horas e acabava botando bicicleta no meio, escada, elíptico, sei lá, botava tudo que era cross-training sem impacto para poder se ajustar. Então, você tem que saber conviver também com as cartas que você tem na mão, e não se desesperar nessa hora. O que me lembra do tópico de Nova York, eu acho que vale a gente comentar, porque foi É. uma maratona especialmente para os amadores brasileiros que tem bastante assunto. Começando sobre Nova York. Rolou uma semana atrás, né? Foi domingo passado. Foi uma prova bem peculiar. Acredito que, assim, não sei se você chegou a ver, Felipe, acho que estava ideal, né? A temperatura estava próxima de 10 graus, então Perfeito. tava bem bom, assim. Se fosse um percurso plano, era realmente gabarito. A única questão é que Nova York é uma prova muito dura. Quem não conhece, é uma prova que você já larga subindo uma ponte. Então, assim, você larga com uma subida absurda e depois uma descida tão absurda quanto. Então, assim, é muito manejo de intensidade na prova. Não é o tipo de maratona que você fala que vai largar lock-in no pace de maratona e vai manter isso até o final. É uma prova que você tem que saber escutar o corpo, saber conduzir isso de forma mais estratégica. E aí a gente teve diversas pessoas próximas nossa e aqui do Brasil que fizeram excelentes performances lá. Começando pelo Moroni, assim, Moroni é um camarada nosso que a gente acompanha muito no ciclo, né? Eu fiz um treinaço com ele no meio do meu ciclo e ele estava exatamente com essa lesão que o Lipe comentou, que ele tinha que ficar meio que 48 horas entre cada corrida para o tornozelo dele conseguir dar uma recuperada. E mesmo assim, ele conseguiu fechar um ciclo robusto, fez uma prova bem boa, correu 2 horas e 25. Então, assim, correu 2 horas e 25, num ciclo cheio de percalços, que ele não conseguia fazer tanta pancadaria e intensidade. Ele, pô, tirou muita onda, assim. Foi uma prova bem absurda e ele foi progredindo ao longo da prova. Isso foi bem interessante, que ele começou ali num ritmo um pouco mais controlado e foi atacando e conseguiu fazer uma prova bem forte. A gente teve o Jamal também, né? O Jamal e o Moroni estavam com uma disputa até engraçada sobre quem ia ganhar de quem. O Moroni acho que passou o Jamal ali pelo quilômetro 28. O Jamal tinha largado ali um pouco mais intenso e acabou sentindo uma lesão, se eu não me engano, no quadril. E aí isso fez ele ter que tirar um pouco o pé. E mesmo assim, entregou um provaço, entregou 2 horas e 27. Acho que foi um PR dele de 7 segundos, mas sendo em Nova York, você já pode tranquilamente tirar uns 2 minutos aí. E o nosso grande destaque aqui do Brasil, eu diria, foi o Luizão, da MPR. Pô, Luiz é um monstro, tá vindo maratona atrás de maratona, cortando o tempo para baixo. Luiz que treina, assim, a gente até comenta que ele faz um volume menor, a gente fala muito sobre a importância de volume no ciclo. O Luiz faz um volume menor total, que é muito da abordagem do Marcos Paulo. Ele chegou em Nova York, falou que para ele era plano e correu travado no ritmo de maratona,
correu 2 horas 17:58. Absurdo. E assim, eu não cheguei a ver os É. splits do relógio dele, É, mas assim, o jeito que ele executou que é o mais impressionante, né? não, Porque absurdo. assim, eu achei que ele tinha feito 2:20, né, assim, até recapitulando, né? Depois eu acho que ele precisa vir aqui. Eu tava falando com ele no dia pré-prova, depois também, quando ele entregou o 2:17:58, eu falei com ele. Eu conheci ele no meio da prova em Chicago. O Marcos Paulo tinha me dito, ó, fica esperto que tem um cara da MPR que tá chegando inteiro e vai dar na sua cabeça. E aí eu vi o Luiz no meio da prova, ele saiu com tudo já em Chicago. Acho que ele fez 1:10 com 1:14 mais ou menos, entregou 2 horas e 24, foi o primeiro brasileiro lá no ano passado. Esse ano em Londres, ele já fez 2:20:57, então melhorou bastante. E, e eu vi que ele já estava muito bem no build-up, porque, né, sim, não teve nada de reclamação de lesão. Ele veio correr a Run the Bridge, que é um 30 quilômetros que tem em São Paulo, com uma altimetria relevante, em especial mais para o fim da prova. E ele fez uma média de 3:17 de pace, se eu não me engano, que dá Foi. os 2:18, 2:17. E, e aí eu achava que ele ia fazer 2:19. Falei, ó, ele vai melhorar quase 2 minutos aqui, numa prova que é muito mais dura do que Londres, ou seja, a melhora bruta teria sido de 3, 4 minutos. E ele foi lá, ele largou. Isso que é mais impressionante. A primeira meia, ele virou para 1:08:07 Não, e. 1,9, eu acho. Desculpa, 1:09:07. 1,907, isso. 1:09:07. E aí a segunda meia ele virou para 1:08:51. Ah, então ele conseguiu fazer um negative split em Nova York, que assim, é super, super raro. Você vê os caras que ganham, em geral, não é negative split. E ele, inclusive, descumpriu o plano de prova que ele tinha com o treinador, que era um pouquinho mais controlado, eu acho que para Ah, um é? 2:19. Mas essa é a parte boa, é você jogar com o imprevisível. Ele estava se sentindo muito bem, viu que tinha um pelotão para ir e começou a ouvir o corpo mais que tudo, em especial onde você tem muita subida, né, percepção de esforço acima de tudo. E aí você vê ele chegando inteiro, dando um tiro ali no Central Park para passar a faixa. Mas acho que seria muito legal ouvir dele também, né? O que eu Sim. ouvi por aí é que ele picou em 125 quilômetros por semana. O que eu acho até estranho, porque para uma performance do 2:17 Pô, é muito isso é pouco. absurdo, pô. É muito pouco, exato. É. Acho que assim, alguns comentários, cara. Eu tava acompanhando. O aplicativo de Nova York, inclusive, vale destacar aqui que o aplicativo é péssimo. Eu não consegui abrir nada, acompanhar ninguém. Aí tentava achar na transmissão o que estava acontecendo. Sério, depois Quem é quando eu parei pra olhar. desenvolvedor aí, quem é Exato. desenvolvedor e quer ganhar um dinheiro, pode chegar lá pro NYRR e propor de fazer um novo. Exato, que tá péssimo. Tudo bem que foi o recorde, né? Foram 59 mil e tantas pessoas na maratona, foi o recorde de concluintes. E então eu imagino que. E acho que são 2 milhões e poucos de espectadores. Então, assim, imagina a quantidade de gente tentando acompanhar no aplicativo. E, cara, o mais bizarro pra mim foi quando eu fui olhar os splits no aplicativo do tracker lá do Luiz. Cara, ele simplesmente, acho que os 5 primeiros splits dele eram a 3:19 de média, e depois foi para 3:18, 3:17, foi alguma coisa assim que era bizarro, ele não passava um split fora. Não importava se tivesse uma que subiu o Everest no meio do caminho, o split dele tava contínuo. Isso foi o mais absurdo para mim, porque acho que é uma prova muito difícil nessa questão da pegada de variação de altimetria, então é imaginável que você tenha momentos ali que você vai dar uma pisada para trás para conseguir manter a mesma intensidade de percepção de esforço. E o mais bizarro para mim foi como ele conseguiu manter essa linearidade. Então acho que vamos tentar conversar com o Luizão para trazer ele aqui e conversar com ele sobre essa performance, como é que foi, tanto em termos de preparação quanto execução da prova, que foi realmente uma das execuções mais bizarras que eu vi em Nova York. E também a Sim. gente vai comentar com o Marcos Paulo depois essa parte do volume dele. Eu acho que é o Emerson que treina ele, não é o Marcos Paulo, mas certamente vai dar uma boa troca de ideia. É. E aí vale lembrar também, eu tinha esquecido quando a gente comentou do Moroni, ele foi o terceiro, se eu não me engano, do Mundial de 40, 44 anos, algo assim, né? Isso, isso. Então, A, baita a resultado Abbott também. faz o Mundial, acho que é de faixa etária, né? De age groups de 40 anos para cima, então é como se fosse um Mundial Master. E aí, esse Mundial, todo ano, eles escolhem uma prova que vai ser esse Mundial. Esse ano foi Nova York. E aí o Moroni foi lá, representou o Brasil e entregou o terceiro lugar na categoria. Mais uma medalha zona para o nosso monstrão.
Ô Moroni, se tiver ouvindo, eles podiam te patrocinar pro próximo Mundial, hein? Fica a ideia. E Exato. o Luiz também chegou a 3 minutos do Kipchoge. Eu mandei isso pra ele, ele se amarrou. Pô, O isso é Kipchoge absurdo. acho que fez 2:14:15, alguma coisa assim, É. 2:14:20. Pô, não tá ruim, né? Chegar atrás do melhor da história por 3 minutos. Um pelotão passou a meia, você até comentou sobre Negras e Fleitas. O pelotão acho que passou a meia para 1h03 Hum, o pelotão de elite, né? E aí eu não sim. sei. E quem ganhou fechou 2h08. 2:07:51, eu acho, Foi foi do por SS, aí. então, então assim, não, foi um split positivo. Hum, Mas é isso. Lá em Nova York é muito difícil você fazer esse Negras Split, porque você tem uma oscilação muito grande. Então tem que uhum. ter uma certa proteção ali de intensidade e a perna sente o sobe e desce. E aí na elite feminina, que é impressionante que elas conseguiram Niagara Split, especialmente porque as três primeiras, que era a Albiri, que acabou ganhando, aí a Loked e a Chip Kiruyi, se não me engano é assim que fala o nome, é, elas começaram a apertar muito, inclusive droparam a Sifan Hassan, que é assim, sempre favorita quando ela larga, mas não aguentou, porque realmente a segunda metade da prova elas apertaram e, inclusive, foi a primeira vez, não só, né, bateram, as três bateram o recorde da prova, mas a Albiri fez 2:19. Então, ali as mulheres deram aula e isso mostra também o valor da competição, né? Eu sinto muito isso quando eu tô competindo por alguma coisa de posição e tal, quando não é uma major e tirar 80 ou 65, não vai mudar muita coisa, né? Mas quando você tá ali, pô, posso tirar quinto ou quarto, sei lá, terceiro ou segundo, isso muda bastante no teu, enquanto você consegue se puxar, isso aí conecta com muita coisa, né? Que tem, enfim, divagando, mas tem algumas. Tem um livro muito legal que ele fala, né, sobre qual é o teu real limitador, chama Endure, The Battle Between the Body and the Mind, se não me engano. O cara chamado Alex Hutchinson, tá ali na minha estante. Tá colando nessa foto. E eu colhei rapidinho ali. E, e aí, assim, em geral, a tua mente é o teu grande limitador. Ela te dá um shutdown antes que você entre em algum risco real fisiológico, mas sempre tem alguma gordura. Então isso estimula, né, para que a mente consiga liberar um pouquinho mais, você se puxar um pouquinho mais. Ah, mas dito essa divagação, a gente estava falando em off antes de começar, teve um ciclista profissional, o Renzo vai comentar aqui, mas que É, conseguiu transicionar muito bem para a corrida. isso é uma coisa muito curiosa, né? Tipo, muitos. Existe esse paralelo que fala, pô, o ciclista que vai pra corrida e o corredor que vai pro pedal. E assim, essa duplicata não é válida, né? Porque normalmente os bons ciclistas eles se tornam bons corredores, principalmente pelo que assim, já tem um VO2 muito bem desenvolvido, então a capacidade aeróbica e anaeróbica é muito boa, e a parte muscular também é muito boa, né? Porque esses ciclistas a nível profissional, eles têm que ter um rigor muscular muito forte para aguentar as, as grandes provas e tudo mais. E aí, esse ciclista, chama James Wheeler, se não me engano, ele transicionou, ele aposentou do profissional no pedal, e aí acho que tem mais ou menos um ano que ele saiu mesmo do profissional, começou a correr, e a história dele é curiosa, né, que ele veio da corrida lá atrás, ele começou correndo, e aí teve lesão, e aí, por causa das lesões, ele se tornou ciclista e teve um sucesso muito maneiro na carreira. E aí, agora que ele se aposentou do profissional e voltou a correr, ele voltou a correr mais firme, treinou, e se eu não me engano, ele já está treinando há quase um ano a corrida. E aí, ele recentemente ele começou a fazer uns time trials assim de prova. Ele fez se não me engano, foi em Barcelona. Em Barcelona teve 10K em Barcelona, que ele foi para correr o 10K sub 30. Então ele foi, correu 29, 50 e Nossa, pouco. E assim, ele correu 29, 50 e pouco. É, azedo. não, e o mais engraçado é que ele correu isso. A prova lá, ela é uma prova que é um pouco rolling hill, né? E aí depois se desce, e no final, os últimos 2,5 km é uma subida razoável. Então, assim, de fato, ele tinha um pouco mais de perna ali para fazer um 29 mais baixo, vamos dizer assim. E ele é muito engraçado, porque eu tava vendo os vídeos dele comentando, e as três últimas provas que ele fez time trial, ele correu com um tênis que ele nunca tinha usado. Ele pegou o tênis e correu. E foi É, pra prova. e foi pra prova. Aí Repitam isso em casa, vale a pena. ele até sacaneou, ele falou, testei 10K com Alphafly, fiz 30 e 40,
E aí, 3 semanas depois, foi fazer essa prova, entregou 29,50 com o tênis da On lá, o Cloud Strike. E Ah, aí, e aí ele falando, ó, então acredito que seja melhor, né? E aí ele fez esses 30 nos 10K, e aí poucas semanas depois teve a meia de Barcelona, que foi inclusive a meia que o Kip Limo fez 56 e 42, ou seja, dadas as uhum. condições, estavam muito próximas de condições perfeitas. Ele largou forte, fez uma boa prova, acho que ele passou 30 bola nos 10K, só que ele sentiu o tendão, não terminou essa prova de DNF, que ele falou, cara, justamente, ele falou, eu conseguiria terminar a prova, mas se eu continuasse exagerando, eu ia acabar gerando uma lesão um pouco mais séria, então valeria a pena trabalhar um pouco dessa dor que ele sentiu no Aquiles e tentar numa outra prova do que arriscar esse all-out aí. E isso vale muito da consciência do corredor, dessas provas que a gente faz, principalmente quando a gente está tratando de provas mais curtas, que a gente tem um tempo de recuperação mais rápido e consegue remanejar, de que não vale, muitas vezes a gente tem que ponderar até que ponto vale a pena a gente espremer até o máximo do corpo. E aí ele, Ah, depois de um tempo passado, ele foi para meia de Valência e aí largou a meia de Valência, que foi uma prova boa, não em condições tão perfeitas quanto o Barcelona, porque a prova teve um momento que a galera tomou muito vento. O Alexi também correu a prova e até comentou, eles correram juntos, terminaram quase colados, se eu não me engano. E ele correu, pô, 61 e 37. Absurdo, assim, ah. 1 ano de corrida entregar. O pack Acho, de uma hora e 1:30 ali tava gigante, assim. Só de gente exato. famosa tem uns 3 4 e eu acho que tinha umas 15 pessoas nesse pelotão. Ou seja, É, foi, mostra a profundidade da prova. foi absurdo. O Yomif Kjelcha fez 58,2, eu acho. Ele ano passado fez nessa prova 57,30, tinha batido o recorde mundial por 1 segundo, né? Ah, Então, foi uma prova bem legal, mas vale destacar, assim, muito curioso o quanto um ciclista muito robusto consegue transferir esse condicionamento para a corrida. E é um cara que vai chamar atenção, ele já está se direcionando um pouco para a elite, então acho que a gente ainda vai escutar bastante coisa dele. O legal foi que nessas duas provas, tanto nos 10K quanto essa meia, ele fez comentários sobre assim, ter sobra na perna. Ele falou que no final dessa prova ele seguiu ele firme, mas sentiu que ainda tinha quanto dar uma forçada. Então, assim, é bem curioso que dá para ver que ele tem um condicionamento ali de correr talvez uns 60 alto e se continuar treinando, é um cara que a gente pode ver em algum momento mergulhar abaixo de 1 hora. Então, acho bem, bem legal, válido ah. comentar. E um outro E, comentário só, que é de novo, voltando só para Nova York, para a gente encerrar o bloco de Nova York, foi o cara, aquele Isaiah, não lembro o sobrenome dele, mas é um cara que faz alguns desafios meio loucos. E ele correu 6 maratonas em 6 dias, em 6 continentes diferentes, começando na Austrália. E aí foi para Dubai, depois foi para África, depois Londres, depois Chile e depois terminou na Maratona de Nova York correndo sub 3. Foi caos, ele fez tudo sozinho, viajando de aeroporto para aeroporto, bem bizarro. Então eu acho vi ele que. descrevendo que o que ele comia era o que basicamente tinha no aeroporto. Se tinha bala no aeroporto, ele comprava e levava isso pra corrida e fim de papo. Mas Exato. e você tava, por coincidência, ontem eu tava vendo um vídeo comparando a performance do Kejelcha, que é o cara que ganhou, o etíope, que ganhou a meia de Valência esse ano e ano passado, versus a performance do Kiplimo em Barcelona. E até os 5K eles vão praticamente juntos. Aí ele perde um pouquinho do 5 ao 10 e aí perde bastante do 10 ao 15, do 15 ao 20. Especialmente por causa do vento, eu acho. E por Ainda incrível mais que ele que estava pareça, destapado, né? no- ele foi sozinho o tempo inteiro, assim, do quilômetro 2 3 ele já estava sozinho. Então sentiu muito E ele é um vento. cara alto também, né, que deve sentir ainda mais o vento. Mas a temperatura nas duas provas, Barcelona tava 20 graus e Valência tava 19. Então, assim, não, e o recorde mundial foi a 20 graus. Então, assim, Isso é mostra absurdo, que né? dava pra tirar certo também. Exato. Tem quem advogue, Matheus Caseiro, que o Kiplimo tá usando coisas indevidas. Mas, inclusive, acho que o manager dele é o mesmo da Ruska Chepngetich, que foi banida agora por 3 anos da corrida, que tinha o recorde mundial feminino em Chicago. Então, assim, tem seus questionamentos, principalmente que o cara bateu o recorde mundial
por 50 segundos, né? Então, assim, a parada é meio absurda, mas não, não somos nós que vamos questionar e pontuar o que que pode estar acontecendo, né? Eu sou um lúdico romântico, eu prefiro acreditar. Que o cara É, tá puro e é e isso. essa, e essa é a minha mentalidade. Até que se algum dia surgir, eu vou ficar decepcionado e ponto. Exato. E assim Justo. vai. Então é isso. Acho que assim, sobre Nova York, esses são os pontos que a gente tinha para destacar, essas performances mais outliers. Luizão, Moroni, o Charles Hicks, as mulheres que fizeram um breakout bem porrada, e fizeram uma prova absurda. Teve também, pô, a gente não pode deixar de mencionar o Kipchoge, que finalizou as 6 majors, fechou lá, pegou a mandala e anunciou o projeto dele de 7 maratonas em 7 continentes nos próximos 2 anos. Então, assim, ele vai agora com um viés muito mais de disseminar a corrida pelo mundo do que um viés competitivo. E, inclusive, tem chance dele correr a É, Maratona do Rio. Então, vale esse ponto, né? Se é. para pensar Ele que ele falou vai que vai em correr. alguma da América do Sul. Exato. Chuto que Pô, vai ser o Rio ou vai ser Buenos Aires. Então, exato. vamos começar a fazer a campanha. Ah, se ele for para Buenos Kipchoge Aires, no a gente vai Rio lá ia buscar ele. ser sensacional. A gente não deixa isso acontecer, não. Exato. Mas isso é até curioso, né? Vendo o Kipchoge correr ali, me deu uma sensação bittersweet, assim, por um lado muito bonito ver ele correr. Ele liderou a prova durante um bom tempo, até porque o ritmo não estava absurdo, então ele ainda aguentava. É, mas é aquela idolatria, assim, que para quem assistia ele 5, 6 anos atrás, você sabia que ele ia estar naquela posição. Logo, logo ele ia começar a apertar com aquela passada perfeita e adeus para a prova inteira. E agora é ele que fica primeiro, né? Então é meio. É triste também acompanhar as duas Ver um coisas em ídolo conjunto. fading Feliz assim, né? pelo. Exato, exatamente. Mas Vamos faz voltar pra parte. gente? Vamos, vamos. Falar de treino, e focos pra frente agora, que podem ser coisas até mais relatáveis com quem tá ouvindo. Perfeito, vamos lá. Então, agora vamos falar um pouco sobre como é que vão ser, como é que a gente quer fazer a abordagem das próximas semanas de treino. Como a gente destacou, a ideia agora é trabalhar um pouco dessa velocidade mais intensa ali, de 5 e 10K. Então, trabalhar a velocidade de topo. Eu acho que vale a gente ir trocando aqui, Lipão, falar sobre tanto o que que a gente já fez um pouco, quanto o que que a gente pretende fazer para frente. É, e é isso. Então, vamos lá. Começando aqui, eu voltei a fazer intensidade essa semana, né? Ainda tô me recuperando da tosse e tal, mas assim, tá na programação fazer intensidade. E dessas intensidades, o que que eu tinha programado? Na segunda-feira, eu tive um treino de transferência, né? Então, é um treino que você vai e faz uma fadiga na subida para já botar ácido lático na perna, já deixar a perna cansada e depois vai pro plano e senta o cacete. Então, eu fiz 6 vezes 30 segundinhos de subida bem intensa ali. Normalmente eu faço numa subida mais íngreme, ou aqui na rua, perto de casa, ou ali na Gastão, na Lagoa, que são bem íngremes ali, ficam entre 10 e 15% de inclinação. Nesse caso, eu fui treinar à noite e acabei preferindo fazer ali na subida da Niemeyer, que pega provavelmente uns 6, 7 de inclinação, algo assim. Então deu para fazer aquela pancadaria subindo mesmo, desenvolver bastante a perna. E aí depois fiz uns tiros de 6 vezes de 400 metros. Tava calor pra caramba, né, mas mesmo assim deu para botar bastante intensidade. Eu trabalhei ali mais ou menos acho que fiquei nos 70 segundos para cada repetição de 400, que dá uns 2,50, se eu não me engano, de 2,50, 2,55 de ritmo por quilômetro. E isso com 30 segundos de descanso. Então, assim, essa abordagem para desenvolver essas velocidades mais específicas podem vir de algumas formas, né? Tanto essa intensidade mais no topo, quanto a depender de como você vai trabalhar esse tempo de intervalo. Então eu fiz isso de 30 segundinhos de descanso, que não dá nem para pensar direito. E aí esse foi meu treino de segunda-feira. Meu segundo intervalado foi. Uma coisa que eu Oi. acho legal, Renzo, se você puder comentar, porque sempre, né, falam de treino de subida, mas é, mais ou menos, sem ser assim, percentual, até alguma coisa mais relatable, mas o que é grau de inclinação, mais ou menos com íngreme é o negócio, pra você conseguir fazer um treino bom com esse intuito. Ah, tá, sim. Então, normalmente, assim, o principal é você. Os treinos que a gente faz na subida para gerar essa fadiga, normalmente vão ser. O objetivo é fazer força na perna, né? E assim, quanto mais íngreme tiver, mais você vai ter que fazer força para subir, então mais você vai recrutar a musculatura sem,
você subindo tanto a velocidade. A gente sabe que no plano, até certo ponto, você não vai conseguir mais aumentar tanto esse nível de força, porque vai ter o limitante de velocidade. Então, sempre é bom você buscar uma subida que você consiga desenvolver a velocidade e que você vai sentir que você está fazendo bastante força muscular para subir, né? Então, acho que talvez isso responda um pouco da pergunta, mas é isso, é buscar um lugar que a inclinação ela se torne, de certa forma, um limitante para você desenvolver essa pancada na subida. E isso provavelmente vai navegar ali dos seus 5% de inclinação para cima. Obviamente, depois, quando você sobe muito essa inclinação, se você for fazer uns tiros mais longos, a perna vai queimar muito rápido, né? Então, assim, a Ah, gente que sobe muito na vista aqui sabe que pô, se você começar a fazer aquelas pancadinhas de 400 metros com 15% de inclinação, a perna vai blocar muito rápido, né? ah. Depende muito do que você quer buscar, né? Não sei se é coincidência ou só por momento de treino, eu também dei tiro em subida essa semana. Eu, em geral, não gosto muito de dar tiro acima de um negócio de 10%, assim, porque, na minha opinião, ele já traduz pouco para o que é específico nosso, que é também conseguir ter um pouquinho de velocidade. Aí fica muito É, travado, né? porque assim, a ideia é desenvolver a força, mas também com uma mecânica que vai trabalhar a sua eficiência mecânica, né? E quando começa a Uhum, ficar muito íngreme, você perde um pouco da mecânica específica e você fica quase que escalando. Então, isso, uhum. acho que a gente concorda nesse ponto que muda um pouco do efeito. Sem dúvida, sem dúvida. E aí fala você teve algum outro key workout ou longo? Então, Como é? a programação da semana era isso, dois dias com uma intensidade mais velocidade de topo e o restante de rodagem. Foi bom, porque o final da semana para mim foi bem caótico em termos de disponibilidade para treinar, então foi bom conseguir trabalhar a intensidade antes. Na quarta-feira, o proposto eram 10 vezes de 1 quilômetro, mas como eu ainda estava com o pulmão meio carregado, a gente resolveu fazer uma alteração no treino e botou 5 tiros de 1 quilômetro com 1 minuto de descanso, depois 5 tiros de 400 metros, com também 1 minuto de descanso. E esses 5 de 1 quilômetro eu fiz mais ou menos na intensidade ali de ritmo de 10K, talvez, que fiz correndo para média de uns 3,17. 400 eu desci um pouco mais a pancada, e aí fiz a mesma coisa, fiz a média ali de 1 minuto e 9. E foi bom, sim, senti que deu para trabalhar bastante a velocidade específica. Então, assim, essa foi a abordagem dessa semana. Eu espero conseguir começar a próxima semana com o pulmão limpo para fazer os treinos de forma mais confortável. Eu hoje, o Lipe já fez o longo dele, fez hoje de manhã. Eu voltei de viagem ontem, então depois que a gente terminar de gravar aqui, eu vou para a rua, vou fazer uma rodagenzinha mais longa e vou subir a vista. Aproveitar que tá um tempinho bom no Rio, não tá tão quente, mas subir um pouquinho a montanha para fazer uma rodagem e pegar um pouco dessa força na perna. E você, Lipão, como é que foi sua semana? Quais foram Boa. os workouts? Legal. Eu vou até começar pela semana passada para mudar um pouco e trazer também mais histórico. Semana passada eu fiz um workout que eu fui para pista, fui para Pacaembu. E aí o meu intuito era trabalhar algo mais rápido. Eu agora, aí eu já explico, né? Mas eu tava querendo ir para Valência. Até já entro nisso agora. Eu tava querendo ir para Valência, aproveitar que o meu fitness estava muito bom, inclusive no pós-prova de Berlim. Fiz alguns treinos que me mostraram que eu ainda estava no meu meio pico, assim, fiz um treino de 34, 35 quilômetros, dos quais 24 no meio. Eu fui numa média de 3,24 e progressivando e me sentindo muito, muito inteiro. Mas eu senti que meu corpo, em especial, no final de semana passado, começou a dar sinais ruins. Eu também fiquei doente junto, então acho que foi uma mistura dos dois. E tem alguma parte da sua cabeça assim tá comprada em querer fazer muita força, porque no final do dia, né, conversa até com o que eu estava explicando mais cedo de você ter o sistema governador central, né, que é essa teoria de que sua cabeça que te para antes. Então você tem que estar ali amarradão, querendo ir mais 1 quilômetro no longo. Isso para mim é muito importante. Eu lido muito bem com isso, geralmente tem uma motivação gigante, mas é importante você saber ler os sinais que você está recebendo de cada treino, ver quando parece que você começa a entrar um pouco em overuse, quando sua perna não está com um pop tão bom e tem uma máxima, assim, que eu acho que a cada
5 treinos importantes, né, longos ou workout, é normal um não ser bom. Mas na hora que começa a acontecer com alguma recorrência maior, é hora de você ficar mais atento. Inclusive, foi uma das coisas que me pediram aqui para abordar mais cedo, comentaram no meu post lá no Strava, quando eu falei que não ia mais para Valência. Então, eu uso isso muito como regra de bolso. E como tudo, né, vai no bom senso, vai de você se conhecer muito bem, ser curioso, e gastar tempo, né, focado, seja um treino leve até. Treino leve, tenta sentir o que está acontecendo, se tem algum nível maior na perna, se você está com gás gigante, como que você fica depois, ao longo do dia. Então, isso para mim é o que eu levo para tomar essas decisões. Dito isso, né, eu fiz esse workout que eu fui para a pista lá no Pacaembu, querendo trabalhar velocidade, mas em diferente, principalmente trabalhando com a distância. Então, eu fiz 2 vezes, aí, né, 1.600, 400 metros que é uma volta na pista, 400 metros de trote. E aí, meu trote é, sei, 4,45 mais ou menos. Aí, 1.200, 400 metros de trote, 800, 400 metros de trote, 400, 400 metros de trote. E aí, repetir isso mais uma vez. Então, é, eu queria tocar em velocidades diferentes. O 1.600 eu começo a ter um esforço que ainda não é. Não, eu fiz um pouquinho mais rápido do que limiar, então acho que foi perto de 3,10. E aí o resto eu fui descendo um pouco. 1.200 acho que foi uns 3,7, 3,6. O 800 metros foi perto de 2,29, 2,28. E o 400 metros eu fiz perto de 68 segundos. Então deu para trabalhar bastante coisa diferente. E e é legal que em nenhum momento você fica bored ali no meio, né? Você não fica de saco cheio nesse tipo de workout. E ao mesmo tempo, para quem vai fazer a maratona e já está chegando relativamente próximo, é bom que você recupera sem estar descansado 100%. Você não fica parado em nenhum momento do treino. E é bom para acumular quilometragem também. Então foi um treino de pista que deu, se eu me recordo, 22, 23 quilômetros. E Então, chegando essa semana. até um Ah, comentário legal sobre isso, que assim, essas abordagens são muito boas, é uma coisa que eu pretendo até trabalhar mais nos próximos ciclos de maratona, que são trabalhar essa fadiga no final com velocidade, né? Então, aquele cara que a gente estava comentando, o Jake Barakoff, que é o Ranch Japan, é um louco, mas assim, que tá performando absurdo, tá com 2,14 na maratona, com o objetivo de correr 2 horas e 9. O cara corre 300 quilômetros na semana rindo. E ele faz uma coisa muito frequente, que é, ele tem essa medium long run no meio da semana, que ele faz uma rodagem, e no final da rodagem, ele bota 3 vezes um K bem forte. Então, assim, no caso dele, é o cara que isso talvez reflita próximo do que é o limiar dele. Então, ele faz lá 30K e no final, depois do quilômetro 28, ele faz 3 vezes de 1K ali para 2,55. Entendeu? Então, isso é legal porque treina um pouco dessa fadiga, que é o que você comentou. Você vai dar as pancadas de recuperar leve, mas você treina ter velocidade na perna já depois de fazer uma intensidade sem se recuperar parado ou caminhando, né? sem dúvida, sem dúvida. Isso eu acho muito bom. Para mim, é um dos treinos que mais rende fruto, para quem está treinando para maratona e te mantém muito engajado durante, o que é ótimo. Aí, além desse, né, era para ser uma down week na semana passada, eu acabei fazendo perto de 145 quilômetros, eu acho. Tava com uma quilometragem bem alta. O meu treino de pista anterior foi aí durante uma semana de pico de 169 quilômetros. E aí eu já fui para uma outra abordagem, que era desenvolver mais velocidade ainda. Então eu fiz 4 blocos de 500, 400, 300 e 200. Então, assim, 500 metros eu ia próximo de 1,29, mais ou menos. O 400 perto de 70 segundos. E aí até que o 200 eu ia 31 ou 32 segundos. Então, né, num espectro talvez não tão, uma amplitude não tão grande assim, mas com mais velocidade até do que antes. E aí o outro workout que eu fiz foram 8 vezes 1 km on, 1 km float. Que é isso, né? O 1 km on eu gosto de fazer indo de pace de maratona, até mais rápido que isso, então eu fui de 3,20 até 3,07. E 1 km float é aquele quilômetro que seu corpo está
confortável, mas você não tem também um descanso gigante. Então, caso a caso, né? O meu foi de 3,55 que eu botei nesse treino, inclusive foi lá no Rio. Então, foram esses os treinos. E aí, nessa É, semana aqui. tem uma Oi. conta que fazem que é, assim, o float ele pode ser, assim, ali de 30 segundos mais ou menos mais lento do que o seu pace de maratona. Então vai Ah, conversar bem com o que você falou, que é assim, se você assume lá entre 3,15 e 3,20, esse é seu ritmo de maratona, você rodou ali para 3,50 mais ou menos o float. É isso. É assim, não precisa levar isso tanto a rigor. Então, assim, tá quente, você consegue tirar um pouco o pé, porque a ideia é ser firme, mas não ser muito cansativo. Mas é isso, é manter uma intensidade ok nesse quilômetro para você conseguir manter a fadiga e manter a carga do corpo, mas também não ficar levando no limite. exato, exato. E, como em tudo, eu prego muito equilíbrio, bom senso, enfim, isso é o que mais conta. E acho também que tem um ponto que tentam passar muito, né, o 30 segundos, é uma regra de bolsa, né, mas certamente para o Kiplimo, 30 segundos é muito. Assim, ele vai correr, imagino que a maratona dele seja 2,53, 3,23 para ele é ridículo, não tenho dúvida. Então talvez para ele seja melhor botar um 3,15, Exato. alguma coisa do tipo. E da mesma forma para alguém que corre, sei lá, 5,30, se só botar 30 segundos é pouco também, então é melhor você botar mais. Em vez de ir a 6,00, vai a 6,20. Então Exato. tem que, acima de tudo, ver o percentual. E aí nessa semana agora, é, eu comecei a semana me sentindo doente, né? Tava garganta meio ruim, enfim, senti que minha imunidade tinha baixado. Então eu acabei fazendo uma outra coisa até para me sentir melhor e que eu gosto muito. Eu fiz muito stride. Eu treinei só 6 vezes essa semana. Em geral, eu dobro, então eu acabo treinando 8 ou 9 vezes na média, corrida. Acabei treinando 6 vezes. Segunda, eu fiz, acho que 6 strides, subindo uma ladeira que tem no Ibirapuera. É uma ladeira que deve ser 3, 4%, nada muito inclinado. E ajuda, né? Isso daí tem uma fisiologia por trás, que a gente tem dois tipos de fibra muscular. A sua fibra longa, que é principalmente para você conseguir ir mais longo. Então, quem é maratonista treina muito esse tipo de fibra, e a fibra curta, que é uma fibra mais de explosão. Mais novo jogava bola, né? Comentei no primeiro episódio. Então, eu senti que eu fui trocando muita fibra curta por fibra longa, perdi um pouco dessa explosão. E o stride é uma forma relativamente fácil de você voltar a trabalhar a fibra curta, ao mesmo tempo que durante uma maratona você vai usar muito a fibra longa. Então, na hora que você mais precisa ali, quilômetro 37, por exemplo, possivelmente a tua fibra curta ela ainda vai estar mais preservada. E você ter uma fibra curta bem desenvolvida, né, mais presente ali nos teus músculos, vai te ajudar a ter uma performance melhor e inclusive ficar mais confortável em velocidade mais baixa. E aí fazer isso em subida, ainda por cima, ele, né, te ajuda a não ter todo o risco de impacto forte, porque como você está subindo, o Exato. teu tempo de pouso é bem menor, né, de voo é bem menor. O stride, Então, ele é muito importante, né? Assim, acho que exatamente o que você falou, inclusive conversa muito com um papo que eu tive na quarta-feira, quando eu estava correndo com o Cris, que ele, inclusive, o Cris é um dos treinadores da BLC onde eu treino, um grande amigo meu, a gente sempre troca muito sobre, enfim, processo de treinamento, metodologias e tal. E a gente estava comentando que tem muito comentário de, quando você treina para ciclo de maratona, você fica lento, né, entre aspas, porque você trabalha muito ali a intensidade e ritmo de maratona, e como o corpo está normalmente cansado, você acaba perdendo um pouco dessa velocidade de topo. O que é uma verdade moderada, porque na verdade você se desenvolve como um todo, só que você desenvolve menos essa velocidade de topo. E aí ele comentando que ele percebe muito que o adicional de durante rodagens, durante esse ciclo de maratona, você fazer esses strides em subida e no plano com uma frequência ok, isso garante muito que você mantenha essa velocidade mais específica justamente por trabalhar bem essas fibras e essa memória muscular. Então isso é bem importante. E a parte mais legal disso é que você trabalha uma intensidade boa e uma velocidade boa sem gerar tanta fadiga, né? Porque você dá aquela pancadinha tão curta que você não gera um puta do estresse pro corpo. Então isso é bem interessante
e por mais que pareça trivial, faz bastante diferença. É das coisas mais correlacionadas que tem com aumento de performance para quem não faz antes e começa a fazer. E não custa nada, o treino fica até mais legal no final ali. Eu fiz também, terça-feira eu tirei off, eu tava me sentindo realmente mal, dormi umas 11 horas, assim, de segunda para terça, e ainda viajei, fui para Recife. E aí, quarta-feira lá, assim, Recife, 6 da manhã já tá 27 graus. Então, eu aproveitei para fazer uma corrida que é linda, eu fui até o Farol, de Recife, um lugar assim que só fica estourando onda do lado, você vê os barcos, e no final eu dei, acho que 10 tiros de mais ou menos 30 segundos. Os meus strides de segunda foram de 16, 18 segundos, mais ou menos. E quinta, aí sim eu voltei a fazer um workout. É, o que eu fiz foram 4 quilômetros a 3:18, mais ou menos. Fica entre meu pace de maratona e meu threshold pace. Tirei 1 quilômetro para trotar, acho que foram uns 4:15, agora não me lembro tão bem. E depois fiz 4 vezes 1.600 metros, né, uma milha, na verdade, 1.609 a 3:06 de média. E entre essas milhas eu trotei a 3 minutos e 30. E assim, o meu objetivo com isso era acessar a velocidade mais rápida, estando com a perna já cansada e tendo dado um estímulo de marathon pace, para voltar a me acostumar com marathon pace. Então, inclusive quem faz bastante isso é o Clayton Young e o Conor Mantz. É, Eles gostam bastante desse tipo de treino, que eles chamam de fatigue mile repeats. É, e realmente é um treino legal porque muda, né? Você não fica só naquele negócio, tipo, 8 vezes 1 quilômetro. Então você só fica repetindo, repetindo, repetindo. E acabei indo pro Ibirapuera porque o Pacaembu tava fechado todos os dias. O que, sinceramente, eu até prefiro ter alguns dias. A pista fica tudo muito numérico e tal. Ali no Ibirapuera eu nem tava olhando o relógio direito, só quando tava chegando perto de 610 metros, né? Que aí eu olhava e dava o lap. É, Uma coisa legal de lá do parque, inclusive, assim, tem vários poréns ali em termos de curva e tudo mais, mas assim, ele replica um pouco também da realidade de prova, né? E é interessante que assim, você tem momentos de descida, momentos de falso plano, tem aquela curvinha fechada ali que você acaba tendo que fazer uma subida um pouquinho mais no susto. Então, eu acho legal que ele estimula um pouco do corpo quando você está fazendo essas repetições até um pouco mais longas, de pegar um pouco dessa variação que você vai ter no dia a dia, de não não, ser aquele dead flat da pista, né? não só isso, mas considerando as provas do Brasil, quando você correu uma meia e tem um cara de 10K na frente, lá ele também te treina você ter que desviar de todo mundo, ou seja, tem ainda Exato. esse plus de você estar no Ibirapuera. Mas brincadeiras à parte, realmente é bom. E aí, sábado, de novo, eu fiz. Sexta, eu fiz 20 quilômetros, mais leve na trilha. Eu tentei não dobrar essa semana, até porque minha unidade estava mais baixa, então fiz os leves um pouquinho mais longos do que o comum. Em geral, fica entre 15 a 18, 19K. E aí, sábado, fiz 18 quilômetros. De novo, eu botei strides, acho que 8, de uns 20 a 30 segundos. E hoje, eu fiz um treino de 25 quilômetros no total. Se eu fosse para Valência, eu ia fazer 35. Mas aí, durante, eu vi que não fazia tanto sentido, né? Os motivos que eu comentei aqui antes. E aí, acabei fazendo acho que 19 quilômetros, é uma média de 3:30, 3:29. É, e o resto foi ali 3:50 e 4:10 por aí. Ah, uma Mas coisa que esse foi vale falar o. também é que, assim, a gente comenta muito aqui, apesar de, assim, a gente sabe que o pessoal que acompanha a gente aqui, na grande maioria, já conhece a gente via o Strava, principalmente. Mas tudo que a gente comenta aqui, todos os nossos treinos estão no Strava, estão comentados lá. A gente O gosta muito de Renzo, o Renzo detalhar e interagir lá. eu desconfio que ele fica escondendo alguns treinos, tá? Nunca! Fica ali, o cara tá muito gigante, ele fala, isso daqui eu não vou jogar na cara, não. Eu tô enguiçado, 3 semanas correndo menos do que, pô, 70 quilômetros, tô me sentindo um velho. Mas brincadeiras à Mas parte, todos têm Strava aberto. exato, e tem tudo detalhado lá, os treinos que a gente faz, como a gente se sentiu, qual era a ideia. Então, assim, acho que é bem legal porque é uma forma legal de transparecer a realidade do dia a dia de treino, que a gente tenta trazer aqui detalhando, mas lá a gente vai narrando no dia a dia. Acho que isso é importante. É isso. E Um, agora planos de curto, médio prazo, o que que você tá pensando aí? então, é o que a gente conversou, né? Dado agora que o Lipe entrou pro time dos que não vão mais fazer prova alvo esse ano,
A ideia agora é trabalhar essa velocidade mais curta. Não sei em que momento vai dar para testar isso, porque tem alguns porém. Inclusive, Felipe, é um ponto interessante. No dia 7 tem uma prova aí em São Paulo, que acho que é da Track and Field, que a depender Opa. tem uma janela aí de treino que a gente consiga fazer um Tem, teste de alguma velocidade. Tem meia, 5, 10, tem acho. tam... Ué, você tá, pô, você tá se vendendo, porque tem também uma prova em Niterói. Quem é niteroense de verdade vai ficar Tem, machucado. tem Eu, live em Niterói, né? É eu tô verdade. olhando pra live em Niterói. Então, Meu pai é família niteroense também, pô. então vamos. Enfim, aí assim, não tem nenhuma prova-alvo muito específica, acho que para esse ano principalmente não. A ideia é, em algum momento, testar os 5 e os 10 quilômetros, mas a gente tem que lembrar um pouco da realidade, principalmente do Rio de Janeiro, de muito calor agora, né? Apesar de hoje estar um pouco fresco, agora é a época que já começa a ficar muito quente e fica um pouco difícil de testar, dá para testar essas velocidades, mas é um cenário diferente do que a gente vem treinando. Então, assim, às vezes vão refletir tempos e ritmos não tão alinhados com o que a gente está treinando, mas a ideia é isso, é desenvolver essas velocidades mais curtas e começar a fazer prova alvo mais lá para março do ano que vem. Eu estou inscrito em Boston e tenho plano assim de fazer Boston, fazer a gente, acho que talvez você entre pro time também de fazer de novo aquela meia de Porto Alegre Forte, que é uma prova bem boa, e talvez venha coisa legal aí na Maratona do Rio, né? Exato. Inclusive, um convite, né? Tem o projeto Arrastão, que é uma prova, vai ser no dia 14 de dezembro, posso estar enganado, mas quase certeza que é isso. Organizada pelo Marcão, pelo Marcos Paulo Reis, uma das pessoas, pelo menos, que organiza, que é beneficente, mas super bem organizado, acho que tem 5, 10 e 15. E eu fiz no ano passado, super legal, um astral super legal, devo fazer de novo. Possivelmente fazer essa live run só pra sentir como eu tô, de Niterói, mas assim, não devo chegar com nenhum treino tão específico, mais pra Exato. se divertir. É, Se você for fazer, eu e acabo aí, fazendo também. Beleza. a gente vai lá brincar. Exato. E aí, no ano que vem, muito provavelmente a meia de Porto Alegre. Talvez fazer a maratona do Rio como um treino, que nem eu fiz esse ano agora. A gente tá com a Exato. ideia, eventualmente, até de puxar o caseiro para ele quebrar esse 2:40 logo, que esse feitiço tem que sair. Aproveitar que vai estar E. caseiro, Kipchoge aqui, né? Dois ícones. Exato. Exato. Não, ainda mais largando ali do recreio, né? Eu tô muito amarradão para voltar a fazer. Com certeza. E talvez fazer a New Balance, a maratona. Eu gosto muito de Porto Alegre para correr. Gosto da cidade, é Eu perto, tenho que tirar enfim. esse gostinho amargo da boca, né? Assim, acho que pô, fui pra lá, eu me preparei pra correr essa prova e acabei me lesionando nesse ano, então vai ser bom voltar para Porto Alegre, tanto para fazer a meia, para meia internacional, que acho que é ali final de maio, começo de junho, assim como correr a maratona da New Balance, que inclusive a maratona da New Balance tem a vantagem que, apesar do percurso de Porto Alegre já ser relativamente plano, tem um viaduto ali que o pessoal costuma reclamar, e o percurso da New Balance é diferente. Então ele é um pouco mais flat, e é uma prova que vai estar muito frio, com certeza, porque ela pega ali em julho, então é uma época do ano que já está bem frio, então é bem interessante. Acho que se eu pudesse falar como plano original, no momento, a maratona alvo do ano que vem vai ser Porto Alegre. Então estou bem animado com isso. Acho que vai ter uma coincidência, né? Então já tem, acho que eu tô com o objetivo de correr essa prova. O B também tá animado para correr essa prova. O Lipe acabou de ser convencido a correr com a gente. Então, então acho que esses são os planos originais. A pressão Eu tá grande. eu tô com uma puta vontade de testar a minha meia maratona, porque durante a maratona deu para sentir que a perna está bem desenvolvida para essa velocidade em si. Então eu devo dar uma pensada até em algum momento para fazer, para testar isso antes. Assim, eu tenho o grande objetivo de fazer a meia lá em Porto Alegre já em junho, mas eu acho que antes disso eu devo dar uma balizada, puxar esse tempo já um pouquinho para baixo. Isso é uma coisa que ainda vou pensar com calma. Enfim, já tinha falado, vou focar em velocidade mais provavelmente, talvez tirar 1, 2 semanas sem tanta intensidade e depois voltar a botar mais treino de velocidade. E que, né, de sugestão para as pessoas, eu acho uma época legal de pensar nisso. Porque você começa a acordar às 6 da manhã, já tá sol na lata, tal. Então eu acho muito melhor pegar e fazer um treino que tá uma água, um isotônico do lado, que você consegue dar um tiro de 400 metros e depois descansar, e você não vai começando a ter aquela insolação de um longo de 30K.
Que Exato. 8 da manhã o sol tá lá no alto. Então, aproveitar o que tem também de condição. E para quem consegue, por exemplo, mora no Rio, é uma ótima hora para subir bastante montanha, deixar a perna forte, você desenvolver a parte aeróbica, e aí depois está com uma baita base para realmente começar um ciclo de maratona ali para fevereiro, mais ou menos, que casa com a maioria das maratonas de primeiro semestre ou início do segundo semestre. Exato. Acho que isso resume bem. Acho que a gente já está chegando aqui ao fim desse nosso episódio. Trouxemos um pouco aqui de como é que foi o nosso pós-maratona, falamos um pouco da Maratona de Nova York que rolou na semana passada, foi bem marcante, e de como estão sendo nossos treinos. A ideia é trazer um pouco dessa abordagem mesmo, então a gente pede para depois vocês deixarem aqui embaixo nos comentários se gostaram desse formato, o que querem que a gente aprofunde. A gente vai tentar sempre estar trazendo do, toda a galera do Pelerino para poder debater aqui e trazer essas experiências. E espero que vocês estejam gostando desse projeto nosso. Um Valeu e abraço para todo mundo até semana que e vem. até o próximo.